Aprenda a ser uma pessoa mais calma e sábia. Hoje eu vou direto ao ponto e eu quero compartilhar ensinamentos do livro de Provérbios que vão transformar a sua forma de encarar os desafios diários, trazendo mais calma, sabedoria, foco e propósito para a sua jornada. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, o YouTube te manda conteúdos que alimentam a sua fé e trazem reflexões todos os dias. Muito obrigado por estar aqui e que Deus abençoe a sua vida. O nosso interior dita como lidamos com o mundo exterior. Muitas vezes estamos focados em provar o nosso valor, tentando conquistar metas. Esquecemos do mais importante, o domínio de nós mesmos. O sucesso perde o sentido quando a mente está em pedaços e as emoções saem do controle. No livro de Provérbios encontramos uma sabedoria que descreve perfeitamente o estado de muitas pessoas hoje em dia. Em Provérbios 25, no versículo 28, está escrito assim: aquele que não tem domínio próprio é exatamente como uma cidade com os muros derrubados. Pense atentamente na imagem de uma cidade. Os muros não serviam apenas como um enfeite visual. Eles eram a principal estrutura de proteção e segurança daquele povo. Uma cidade sem muros era um lugar vulnerável, exposto a qualquer ataque inimigo, onde qualquer invasor poderia entrar facilmente, saquear as riquezas e causar destruição sem encontrar resistência. Assim é a vida de quem não sabe controlar as emoções diante dos desafios. Quando não temos o autocontrole, ficamos suscetíveis ao que os outros desejam que nós sintamos na nossa rotina. Se alguém faz um comentário desnecessário, nós imediatamente sentimos raiva e reagimos de forma explosiva e desproporcional. Se alguém nos dirige uma palavra carregada de desprezo e arrogância, nós rapidamente nos deixamos afundar na tristeza e na insegurança. Nossa paz de espírito passa a viver nas mãos de outras pessoas diariamente, roubando a nossa alegria. Nós acabamos entregando a chave da nossa estabilidade emocional para qualquer um que cruze o nosso caminho. E isso revela uma fragilidade da nossa parte. O indivíduo pode até ser alguém de sucesso na sua vida profissional. Existem pessoas que alcançaram o topo do mundo, exercem influência sobre milhares de pessoas e são muito respeitadas nas suas áreas de atuação. Elas são capazes de vencer batalhas corporativas, liderar equipes e resolver problemas complexos com facilidade. No entanto, essas mesmas pessoas se desestabilizam por completo diante de uma situação simples no seu cotidiano familiar ou social. Uma provocação no trânsito, um olhar atravessado na rua, uma crítica nas redes sociais ou um desentendimento dentro da própria casa são sempre suficientes para fazê-las perder a cabeça. Elas surtam de repente, perdem toda a paciência acumulada e magoam profundamente justamente as pessoas que mais deveriam receber o seu amor, o seu cuidado e a sua paciência todos os dias da sua jornada pessoal e profissional. É exatamente por isso que a sabedoria de Provérbios também nos ensina claramente no capítulo 16, verso 32. É muito melhor ser paciente do que ser um guerreiro valente, e que vale muito mais a pena controlar o próprio espírito do que conquistar uma cidade inteira. Conquistar esse mundo de fora pode até parecer algo grandioso, mas de que adianta acumular vitórias externas se você é incapaz de governar a si mesmo no silêncio do seu quarto? O verdadeiro sucesso é construído do lado de dentro. Para conseguir construir esses muros de proteção interna na sua vida, precisamos olhar atentamente para os nossos pequenos hábitos diários. Um dos maiores vilões do nosso autocontrole atualmente é o excesso de estímulos digitais. Passamos longas horas consumindo informações inúteis, deslizando a tela do celular sem parar, assistindo a um vídeo atrás do outro para fugir da realidade. Enchemos a nossa mente com conteúdos vazios
que não acrescentam nada e nem sequer permanecem na nossa memória. Esse bombardeio contínuo de distrações prejudica seriamente a forma como o nosso cérebro absorve o que realmente importa na existência. Nós logo começamos a perder rapidamente a capacidade de prestar a devida atenção nas coisas mais simples da vida. A nossa empatia diminui drasticamente e a nossa habilidade de raciocinar com clareza em situações de conflito inevitável fica comprometida. Reduzir esse tempo de tela, afastar-se daquilo que prejudica a mente de forma silenciosa e buscar um silêncio interior são os primeiros passos concretos para conseguir reconstruir os muros da sua vida emocional. O segundo pilar essencial para construir uma vida mais calma e sábia é a forma como todos nós lidamos com as orientações que recebemos diariamente no nosso caminho. A sabedoria não é algo mágico que já nasce pronto dentro de nós. Ela é sempre pacientemente cultivada através do aprendizado constante e da humildade de reconhecer que não sabemos tudo e precisamos da ajuda de quem nos ama verdadeiramente. Em Provérbios 19, versículo 20, está escrito assim: escute sempre os conselhos, aceite as instruções, e você acabará se tornando sábio com o passar dos anos. É uma grande verdade que, andando sozinho, você pode até conseguir caminhar mais rápido e sem impedimentos. Você realmente não precisa dar satisfações para ninguém. Não precisa nunca ajustar o seu passo ao de ninguém. E pode tomar diversas decisões apenas no impulso do momento. Mas, se estiver acompanhado de conselhos sinceros e de pessoas de confiança que enxergam as suas falhas e potenciais ocultos, você chega muito mais longe e com solidez. O grande problema recorrente é que justamente no meio do nosso processo de amadurecimento, nós quase sempre nos deparamos com alguns conselhos sinceros que nos incomodam na alma. Muitas vezes acabamos ignorando avisos que já deveríamos ter colocado em prática há muito tempo na nossa jornada diária. Por que nós frequentemente fazemos essa sabotagem conosco? Porque lá no fundo do nosso coração já sabemos o que precisa ser feito com urgência, mas a nossa teimosia ou o nosso comodismo nos impede de agir logo e mudar. Não queremos de forma alguma sair da nossa zona de conforto. Então, sempre que alguém vem e aponta com precisão exatamente para a nossa ferida aberta, apontando com clareza o que precisamos consertar e mudar, nós logo nos irritamos. O conselho dói de verdade e machuca, porque ele nos traz uma verdade inconveniente que tentávamos esconder de nós mesmos. Existe um fenômeno psicológico muito interessante sobre como todos nós diariamente filtramos quem realmente tem o direito de nos aconselhar e nos guiar. Nós temos uma enorme dificuldade de aceitar repreensões construtivas, vindas justamente das pessoas com as quais convivemos de perto, diariamente, debaixo do mesmo teto. Muitas vezes nós olhamos com arrogância para as pessoas do nosso próprio convívio íntimo e pensamos: quem afinal são eles para nos darem conselhos agora? Julgamos que, pelo simples fato de estarem tão perto e por conhecerem muito bem as nossas vulnerabilidades e defeitos, a opinião deles acaba tendo menos peso e autoridade sobre nós. Nós frequentemente preferimos tentar buscar a sabedoria em figuras distantes, em pessoas famosas na internet ou indivíduos influentes que apenas admiramos pelas telas. Nós, secretamente, esperamos ouvir deles aquelas verdades transformadoras que, num passe de mágica, vão mudar todas as nossas vidas. Mas a verdade libertadora é que as pessoas que estão fisicamente ao nosso lado são as únicas que conseguem nos enxergar com a maior clareza possível todos os dias. Elas realmente veem os nossos bastidores sem usar um filtro enganoso. Conhecem de perto as nossas reações automáticas. Sabem muito bem o que irrita a nossa mente. Elas percebem ativamente os nossos padrões mentais destrutivos muito antes de nós mesmos notarmos tudo isso ocorrendo.
É justamente por causa dessa intimidade construída que o bom conselho delas pode ser a única chave que nós tanto precisamos usar. O terceiro fundamento essencial para uma vida próspera e cheia de significado está em como nós nos relacionamos diariamente com as dores e necessidades do nosso próximo. O texto bíblico de Provérbios traz de forma clara uma promessa divina para o nosso coração. Provérbios 11, verso 25. Quem é generoso progride sempre na vida. Quem ajuda será amparado. Nenhuma bênção que chega até suas mãos, nenhum dom que você possui na alma, nenhum recurso financeiro que lhe é confiado por Deus é feito exclusivamente para o seu próprio benefício pessoal. Todos nós fomos criados para ser canais abertos de bênçãos, não represas estagnadas. Toda vez que recebemos de graça algo de bom das mãos celestiais, nós devemos espalhar. A real intenção de Deus é que essa dádiva seja rapidamente multiplicada e alcance de forma poderosa outras vidas necessitadas ao nosso redor. E a única forma de multiplicar o que temos é usando isso com alegria para abençoar intensamente quem mais precisa do nosso auxílio no momento. Infelizmente, nós fomos duramente moldados por uma sociedade materialista que muitas vezes aplaude e valoriza a cultura de tirar vantagem em tudo o que é possível. Nós crescemos com o coração fechado e desconfiados de quase tudo. Nós sempre olhamos para as pessoas aflitas ao nosso redor com muita cautela, sempre carregando a suspeita de que alguém está tentando se aproveitar da nossa bondade. Quando subitamente surge uma oportunidade de simplesmente estender a mão, nós hesitamos demais. Ajudamos sempre calculando friamente os riscos envolvidos, medindo meticulosamente todos os prós e os contras, pensando lá no íntimo, será que essa pessoa estranha não vai apenas me usar e ir embora? Será que ela realmente merece o meu tempo? Esse alto nível de ceticismo e frieza nos paralisa por completo todos os dias. A grande virada na nossa história pessoal acontece no exato momento em que compreendemos que não precisamos reconstruir esses muros sozinhos ou enfrentar essa jornada solitários. Deus conhece perfeitamente toda a sua estrutura humana. Ele vê claramente o quanto é difícil e muito exaustivo tentar responder com calma a toda a agressividade do mundo lá fora. Ele vê e valoriza o esforço que você faz diariamente para não retribuir o ódio alheio e oferecer amor puro. Essa busca constante não é de forma alguma um caminho de solidão. Deus caminha bem ao seu lado de forma íntima, segurando sua mão nas piores tempestades. Agora eu vou te falar a sugestão de oração do dia, que vai ser bem rápida hoje. Senhor Deus, nesse momento eu peço que a tua sabedoria invada a minha mente e o meu coração. Me ajuda a fortalecer os muros da minha vida, a ter domínio sobre as minhas emoções e a caminhar com mais calma, discernimento e sabedoria todos os dias. Que eu aprenda a viver de forma mais consciente, guardando aquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Em nome de Jesus, amém. E escreva aqui nos comentários a afirmação do dia. Eu sou calmo. Eu sou calma. Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes a nossa paz é ameaçada por forças externas e internas. Essas forças podem vir em forma de problemas, tribulações ou até mesmo pessoas que de forma consciente ou inconsciente acabam se tornando instrumentos de perturbação. É importante lembrar que essas perturbações muitas vezes vêm porque estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. O inimigo não se preocupa com aqueles que estão confortáveis no pecado, mas se incomoda profundamente com quem vive na paz e na alegria do Senhor. No final dessa mensagem aqui, eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus te livre de todo mal. Por isso, escreva aqui o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus protege a minha vida. Escreva isso com convicção
Deus protege a minha vida. Em Salmos 34, no verso 14, está escrito assim: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Isso significa que nós devemos buscar a paz constantemente, mesmo em meio às adversidades. O inimigo tenta nos desestabilizar, porque ele sabe que quando estamos em paz, somos mais fortes e mais capazes de cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Quando enfrentamos desafios, é muito importante lembrar que não caminhamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo que damos pelo caminho. Ele é quem nos fortalece e nos sustenta. Não importa o quão difícil a sua situação esteja, Deus pode te ajudar a manter essa paz. Para isso, é importante cultivar uma vida de oração constante. Quem ora mais tem mais paz no coração. Sabe por quê? Porque orar não apenas nos conecta com Deus, mas também fortalece a nossa fé e nos ajuda a permanecer firmes no meio das adversidades. A oração é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual, que nos ajuda a manter a calma, o equilíbrio e a confiança em meio às tempestades da vida. Outra coisa essencial é se firmar na palavra de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, conforto e conhecimento. Quando dedicamos tempo para ler e refletir nas Escrituras, encontramos orientação e renovamos a nossa esperança. A palavra de Deus nos lembra das suas promessas, e é por isso que recebemos a força necessária para enfrentar os desafios diários. Além disso, precisamos confiar plenamente em Deus. Isso significa entregar as nossas preocupações e os nossos medos a Ele. Tem pessoas que oram e leem a palavra, mas que não conseguem descansar e confiar no Senhor. Você precisa se conscientizar de que Deus é fiel e capaz de cuidar de todas as nossas necessidades. Somente quando confiamos nele é que podemos experimentar a paz verdadeira. Por isso, mantenha a fé, continue orando e meditando na palavra e confie que o Senhor tem um plano perfeito para a sua vida, mesmo que nesse momento você não esteja compreendendo. Eu sei que para muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, manter a paz parece algo muito desafiador, principalmente quando a gente está cercado por tribulações e dificuldades. Mas é nesses momentos difíceis que a nossa fé deve permanecer ainda mais firme. Temos que nos lembrar de que as batalhas que enfrentamos não são apenas físicas, mas também espirituais. Como soldados de Cristo, devemos estar sempre preparados, revestidos com a armadura de Deus. A paz é uma das armas mais poderosas que temos, porque ela desarma o inimigo e fortalece o nosso espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que nada nem ninguém roube a paz que o Senhor te deu. Ela é um presente divino e deve ser guardada com zelo. Pratique também o perdão. Muitas vezes a nossa paz é roubada porque guardamos ressentimentos e mágoas no nosso coração. Mas o perdão nos liberta e traz paz para a nossa alma. Não deixe que a falta de perdão roube a sua paz. Perdoe e entregue tudo nas mãos de Deus. E por fim, tenha um coração grato. A gratidão transforma a nossa perspectiva. Ela nos ajuda a focar nas bênçãos, em vez de focar nos problemas. Agradeça a Deus por tudo, até mesmo pelos desafios, sabe? Pois eles nos fazem crescer e nos aproximam mais dele. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa ou uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários.
ou escreva somente a área da sua vida ou dessa pessoa que precisa do toque de milagre, de cura, de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse tempo aqui de comunhão, por esse tempo de aprendizado, por esse tempo em que o Senhor me permite compartilhar um pouquinho da Tua palavra com tantas pessoas que precisam ouvir a Tua voz. Obrigado porque sabemos que a Tua paz está ao nosso alcance por meio de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por essa palavra de hoje, Deus, que primeiramente falou ao meu coração, mas que também está enchendo os corações de tantas pessoas de esperança. Obrigado por nos lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Somos gratos a Ti porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio às tempestades da vida. Obrigado por não desistir da gente, por renovar a nossa força e por nos chamar a viver em paz e em confiança no Senhor. Nós também queremos te pedir perdão. Perdão por todas as vezes em que deixamos que o medo e a dúvida roubassem a nossa paz. Perdão pela nossa incredulidade, pelas vezes em que esquecemos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Perdoa-nos, Pai, por carregarmos fardos que deveriam ser entregues em Tuas mãos, por tentarmos resolver tudo por nossas próprias forças e não confiarmos plenamente no Teu poder e na Tua fidelidade. Deus, nós clamamos a Ti por uma fé renovada e fortalecida. Que o Senhor encha os nossos corações com mais confiança, com uma confiança inabalável na Tua palavra e nas Tuas promessas. Ajuda-nos a enxergar além das circunstâncias, a lembrar que o Senhor está ao nosso lado em cada batalha e que nenhuma tempestade é grande demais para Ti. Restaura a nossa visão espiritual para que possamos reconhecer o Teu agir em nossas vidas, mesmo nas situações mais complicadas. Ajuda-nos a confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Espírito Santo de Deus, ministra paz aos corações aflitos. Cura as feridas emocionais e espirituais e renova a esperança em cada vida que foi alcançada por essa oração. Que a Tua presença, Senhor, seja sentida de forma real e poderosa por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Que elas sejam fortalecidas, revigoradas e capacitadas para enfrentar esse ano com coragem, com confiança e fé. Nós clamamos pela Tua proteção e pelo Teu livramento sobre a vida desse irmão e dessa irmã e sobre essa família aqui representada. Guarda-nos, ó Deus, de todo mal, afasta todo perigo, toda a armadilha do inimigo, todo laço de morte. Proteja a nossa entrada e a nossa saída, para que sejamos cobertos pelo Teu sangue e cercados pelos Teus anjos em todos os momentos. Livra, ó Deus, esse irmão e essa irmã de decisões precipitadas, de caminhos enganosos. Guia cada passo deles em direção à Tua vontade. Que nenhum mal lhes aconteça e que o Senhor os mantenha seguros, confiantes e fortalecidos. Entregamos cada vida, cada família, cada caminho em Tuas mãos e confiamos que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu quero interceder agora por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada coração, cada dor, cada necessidade, cada anseio. Que o Senhor visite cada lar, que os Teus olhos estejam sobre cada situação específica que está sendo apresentada a Ti agora. Conceda provisão para aqueles que estão passando por dificuldades, ó Deus. Cura aqueles que enfrentam enfermidades. Dê reconciliação para esse casal cujo lar está em conflito e dê direção para aqueles que se sentem perdidos. Que a Tua vontade seja feita em cada vida,
porque sabemos que a tua vontade é melhor do que a nossa. Ela, segundo a tua palavra, é boa, perfeita e agradável. Que este novo ano seja um tempo de milagres, de renovo e de transformação. Que cada um de nós possa viver alinhado à tua vontade, experimentando a paz que só o Senhor pode nos dar. Entregamos tudo em tuas mãos, confiando que o Senhor está no controle e que nenhuma das tuas promessas falhará. Nós oramos com gratidão e com fé. Em nome de Jesus. Amém. Tem pessoas que querem ser bem vistas por todos, querem ter uma boa reputação diante de qualquer pessoa, querem ser aceitas em todas as rodas, entrar em qualquer lugar. Só que ao fazerem isso, essas pessoas não percebem que se perdem mais do que se encontram, porque estão sempre dependendo da aprovação dos outros. A Bíblia diz em Provérbios 18, verso 24, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Ou seja, vale muito mais ter um único amigo verdadeiro, alguém em quem você possa confiar de verdade, do que ficar buscando a validação de todo mundo. Porque quem busca a validação acaba virando refém dessa mesma busca. Afinal, as pessoas são instáveis. Uma hora te amam, mas no momento em que você diz o primeiro não, no momento em que você discorda pela primeira vez, você passa a ser odiado por essas mesmas pessoas que antes te prometeram o mundo. Por isso, não se torne refém da aprovação alheia. A palavra de Deus também diz em Provérbios 29, verso 25, quem tem medo das pessoas cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. E olha que versículo poderoso esse, irmãos. Quem confia no Senhor está seguro. Não está seguro quem tem muitos amigos ou quem é aprovado por todo mundo. Está seguro quem confia em Deus. Porque quando você ancora a sua identidade em Deus, a opinião dos outros deixa de ter tanto peso. Você para de acordar de manhã precisando que alguém legitime o seu valor. Você para de mudar quem você é dependendo da roda em que está. E sabe o que acontece quando você para de buscar a aprovação humana? Você começa a se encontrar de verdade. Começa a entender quem você é fora do olhar dos outros. E é exatamente aí que Deus consegue trabalhar em você com mais liberdade. Porque você não está mais tentando agradar a todo mundo ao mesmo tempo. O investidor Charlie Munger, não sei se é assim que pronuncia, tinha um princípio que eu acho fascinante. Ele dizia o seguinte, abre aspas para ele, eu nunca me permito ter uma opinião sem antes conhecer o argumento do outro lado melhor do que eles próprios. Fecha aspas. Pensa nisso. A maioria das pessoas que te critica não está tentando te ajudar, está tentando se autovalidar. Porque no fundo, as pessoas julgam aquilo que elas mesmas não conseguiram vencer. É um mecanismo de defesa, te diminuir para se sentir maior. Mas sabe o que é curioso? Muitas vezes elas apontam exatamente as fraquezas que você já conhece, as coisas que você está trabalhando em silêncio. E isso só dói enquanto você não entende o que está acontecendo. Porque quando você entende, você para de levar para o lado pessoal e começa a enxergar esse tipo de pessoa pelo que ela realmente é. Alguém que você não deveria dar a sua atenção. Afinal, quando você sabe o quanto é difícil mudar a si mesmo, você entende por que tanta gente prefere ficar julgando os outros. Agora lembra do princípio do Munger? As pessoas sábias fazem diferente. Elas te escutam, te desafiam com respeito e elas conseguem enxergar o que há de bom em você, mesmo quando você ainda está em construção. Esse é o tipo de pessoa que vale a pena ouvir. Tem gente que fala com autoridade, fala com convicção, fala alto, mas não tem nenhuma vivência naquilo que está dizendo. A Bíblia já avisava em Provérbios 12, lá no versículo 5, os conselhos dos justos são retos, mas os planos dos ímpios são enganosos. Ou seja, a fonte importa. Quem está te aconselhando já passou por isso? Já errou, já aprendeu, já virou a página?
Ou é alguém que só fala do que nunca viveu? Porque existe uma diferença enorme entre quem te aconselha porque quer o seu bem e quem te aconselha porque quer influenciar a sua vida. Um te aponta o caminho, o outro te mantém dependente dele. Por isso, filtra. Não é toda voz que precisa entrar. Não é todo eu te conheço bem que é verdade. As pessoas que realmente estão do seu lado nos momentos difíceis, essas sim têm autoridade de falar na sua vida. O resto, você ouve, agradece e segue em frente. E sabe, quando você aprende a filtrar quem entra na sua vida, você para de se sentir culpado por se afastar de certas pessoas. Para de achar que está sendo egoísta porque escolheu preservar a sua paz. Porque guardar o seu coração não é egoísmo, é sabedoria. Provérbios 4, verso 23, diz que, acima de tudo, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Olha só, acima de tudo, não é exagero, não é figura de linguagem, é uma ordem. Porque o que entra no seu coração molda o que você pensa. O que você pensa molda o que você fala. O que você fala molda o que você faz. E o que você faz molda quem você se torna. Por isso, cada voz que você deixa entrar tem peso. Cada opinião que você deixa firmar raiz dentro de você tem consequência. E Deus, que te conhece melhor do que qualquer pessoa, já te avisou: guarda o teu coração. Não entrega ele para qualquer um. Pensa um pouco nisso. Quem está falando na sua vida hoje? Quais são as vozes que você acorda ouvindo, que você dorme pensando? Porque tem gente que passa anos carregando palavras que não eram de Deus. Palavras de rejeição, de diminuição, de você não vai conseguir, você nunca vai mudar, você é assim mesmo, e vai carregando isso como se fosse verdade. Como se a opinião de uma pessoa ferida, de uma pessoa amarga, tivesse mais peso do que a palavra do Criador do universo. Mas olha o que Deus fala sobre você. Jeremias 29, verso 11. Porque eu sei os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de calamidade, para lhe dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos para você. Planos específicos, individuais, pensados para a sua vida. E esses planos não cabem dentro de uma roda de pessoas que só sabem te diminuir. Por isso, não dê ouvidos a quem quer te convencer de que o seu lugar é pequeno. Não dê ouvidos a quem te trata bem na sua frente e fala mal pelas costas. Não dê ouvidos a quem só aparece quando precisa de algo e some quando você precisa de apoio. Você não precisa de muitos amigos. Você precisa de amigos verdadeiros. E amigo verdadeiro não é quem concorda com tudo que você faz ou fala, e sim quem tem coragem de falar a verdade, mas falar com amor. É quem discorda de você olhando nos seus olhos e não pelas costas. É quem torce pelo seu crescimento genuinamente, sem inveja, sem competição escondida. E sabe o que acontece quando você começa a se cercar dessas pessoas? Você respira diferente. As suas conversas têm mais substância. Os seus planos ganham mais clareza. Porque você não está mais gastando energia tentando agradar quem nunca vai ser agradado. Tentando provar o seu valor para quem já decidiu não te valorizar. Você está investindo nas relações certas. E nas relações certas, você não precisa ser perfeito para ser aceito. Você não precisa esconder as suas fraquezas com medo de ser julgado. Você pode ser quem você é, com as suas conquistas e com as suas lutas, e saber que tem alguém do seu lado de qualquer jeito. E eu sei que para alguns de vocês que estão assistindo isso agora, essa conversa dói um pouco, porque talvez você olhe à sua volta e perceba que essas relações verdadeiras estão escassas. Talvez você tenha passado tanto tempo cercado das pessoas erradas, que quando você olha em volta, se sente sozinho. E eu quero te dizer uma coisa, esse vazio que você sente não é punição, é espaço. É Deus abrindo espaço para entrar o que é verdadeiro, o que é sólido, aquilo que vai ficar. Não tenha medo desse espaço,
porque é melhor estar sozinho do que estar mal acompanhado. É melhor o silêncio do que uma roda barulhenta que não te edifica em nada. E quando o barulho das pessoas erradas diminui, você começa a ouvir a voz de Deus com muito mais clareza. E a voz de Deus não te diminui, não te envergonha, não te compara. Ela te chama pelo nome, te lembra do seu propósito e diz para você: levanta, porque ainda não acabou. Então, cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem você deixa falar na sua vida. Cuida das relações que você nutre com o seu tempo, com a sua energia, com a sua confiança. Porque a sua vida vai na direção das suas relações. E as suas relações refletem o que você acredita sobre si mesmo. O que você aguenta, o que você aceita, o que você normaliza. Eleva o padrão. Não por orgulho, mas por respeito a quem Deus disse que você é. Agora eu vou te falar a sugestão de oração do dia. Deus, eu peço que o Senhor me dê sabedoria para filtrar as vozes que entram na minha vida. Que eu tenha coragem de me afastar do que me prejudica, sem culpa e sem mágoa. Que o Senhor cure as marcas que as palavras erradas deixaram dentro de mim. E que o Senhor me cerque das pessoas certas, aquelas que o Senhor mesmo escolheu para caminhar comigo. Guarda o meu coração, Senhor, que eu ouça, acima de tudo, a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Escreva aqui nos comentários a frase do dia, se você ainda não escreveu. Eu sou autêntica, eu sou autêntico. E a partir de hoje, comece a agir dessa forma. Comece a viver procurando a aprovação de Deus e de mais ninguém. Sempre vai ter alguém que discorda de você. Sempre vai ter alguém que não será tão próximo ou que por um motivo que você talvez nunca descubra, simplesmente não gosta de você. E está tudo bem. Você não existe para agradar ninguém, mas sim para cumprir os propósitos que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua vida. Nunca se esqueça disso. Deixe o seu like no vídeo, deixe o seu joinha aqui, compartilhe essa reflexão com alguém que você sabe que vai gostar de ouvir essa palavra. Se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde nenhum dos nossos momentos de paz, renovação e recomeço. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minuto Reflexão.